tão conhecida tragédia de Darth Plagueis não é porque ele conseguia salvar pessoas de sua morte, infelizmente não conseguia salvar a si mesmo, mas a grande tragédia é que ele era tão poderoso que a sua morte foi uma imensa perda para a linhagem dos Sith. E aí, minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Thiago. A gente vai falar aqui hoje sobre os maiores feitos, o real poder, o quão poderoso o Plagueis realmente é. A gente vai usar como base aqui hoje o livro Darth Plagueis do James Luceno, o melhor livro do Sith já escrito na história de Star Wars. Se você nunca leu esse livro, meu amigo, você tá perdendo demais. Durante todo o longo treinamento de Sidious, sob a tutelagem, o aprendizado por Plagueis, o sábio, Plagueis sempre foi um especialista em esconder o seu verdadeiro poder e as suas intenções, e até o último dia de sua vida, Palpatine nunca descobriu o quão poderoso e o quão sábio ele realmente era. Ainda assim, Palpatine sabia, o poder e a sabedoria de seu mestre Plagueis era extremamente alta, e então ele deu o glorioso título para seu mestre de O Sábio. Apesar de ser um especialista em esconder as suas habilidades, a mera presença sombria, a mera escuridão que existia dentro de Darth Plagueis já era o suficiente para alterar até mesmo o ambiente ao seu redor. Quando Plagueis visitou o planeta Naboo pela primeira vez em sua vida, o livro do Plagueis diz o seguinte pra gente sobre o que aconteceu. Tanto Naboo quanto os Gungans diriam que eles não conseguiam se lembrar de um inverno mais frio do que aquele que se seguiu a visita outonal de Ego Damask ao seu mundo. Ego Damask é o Plagueis, tá? Os rios e até mesmo as cachoeiras abaixo de Theed congelaram. As planícies onduladas e as florestas altas estavam cobertas de neve com até 3 metros de profundidade. Terremotos plasmáticos abalaram as montanhas Galo e a região dos lagos, os lugares sagrados e a cidade submarina de Otoh Gunga. E muitas das saídas dos canais que escavavam o planeta também foram bloqueadas por blocos de gelo. Isso, gente, é o que a mera presença do lado sombrio que existia dentro de Ego Damask, Darth Plagueis, conseguia fazer com a atmosfera, conseguia fazer com o núcleo ferroso que existe dentro de um planeta. O mero lado sombrio que existia dentro dele causava catástrofes. Um dos eventos que aconteceu na vida de Plagueis que a gente consegue ver o seu nível de poder de forma mais clara foi quando tentaram assassinar Plagueis. Por muito tempo, Plagueis vinha escondendo o lado sombrio que existia dentro dele, se reprimindo, para não ser detectado. Mas no dia que tentaram assassiná-lo, foi o dia que seu lado sombrio foi finalmente revelado na sua forma mais extrema. Palpatine, nesse dia que estava em um escritório, ele quase caiu no chão. Quando Palpatine se abriu para a força, ele sentiu uma escuridão tremenda crescendo no planeta. No mesmo instante, ele sabia, o seu mestre Darth Plagueis estava em perigo. O poder que Plagueis emanava foi tão extremo que atordoou Palpatine. Ele teve que se segurar em uma mesa para não perder seu equilíbrio e cair no chão. Durante essa tentativa de assassinato, Plagueis revelou um poder que é quase incomparável. Durante a luta, Plagueis foi severamente ferido em seu queixo. Ele perdeu uma quantidade gigantesca de sangue e ele quase ficou inconsciente durante essa luta. No entanto, para um cara que entende, um cara que é imerso no lado sombrio, isso pra ele não foi nada. Usando a força, a primeira coisa que o Plagueis fez, estancar o sangue que vazava de sua garganta. Segundo passo, usar a força para continuar bombeando 2 dos seus 3 corações que já estavam começando a falhar. Ele estava perdendo sangue demais. Esses foram os 2 primeiros passos iniciais. Agora, para eliminar os seus oponentes, Plagueis usou das mais diversas armas no arsenal de um Sith. É dito que Plagueis quebrava pescoços com uma mão. Com socos, ele conseguia penetrar até mesmo armaduras. Oponentes blindados, você pode imaginar o Hulk dando um soco em uma parede. Os assassinos, no entanto, eram especialistas em matar pessoas sensíveis à força. Então eles não eram assustados facilmente. Plagueis teve que intensificar suas habilidades. Usando da sua telecinese avançada, Plagueis ergueu um escudo em volta de seu corpo. Ninguém conseguia tocá-lo. Com a sua própria voz, um mero grito, Plagueis gritou tão alto usando a força, usando o lado sombrio, que ele estourou tímpanos dos seus oponentes até 10 metros de distância. Em um certo momento, durante essa luta completamente insana, com a telecinese extremamente potente do Plagueis, parecendo Starkiller mesmo, usando a telecinese, ele emitiu uma explosão com a força que atomizou seus oponentes, transformou eles em pó. As habilidades do Plagueis obviamente não acabam aqui. Ele também era um gigantesco especialista dos relâmpagos da força. A visão que Plagueis e Palpatine tinham em relação aos relâmpagos da força eram completamente diferentes. Os relâmpagos da força para o Palpatine era uma grande brincadeira, uma grande piada, era mais para uma ferramenta de tortura. Esse era o uso favorito do Palpatine. Mas para o Plagueis não. Para o Plagueis, o relâmpago da força era uma arma letal. Quando o Plagueis utilizava dos relâmpagos, tinha apenas um propósito:
evaporar o seu oponente. Somente isso. Segundo o livro, os relâmpagos da força de Plagueis eram tão incrivelmente absurdos que ele cozinhava o sangue da pessoa. A pessoa não somente se contorcia, ele conseguia fazer o corpo pegar fogo. Em uma certa vez, que nem o mestre Yoda fez lá em Geonosis, Plagueis, ele tava sem uma arma, ele estendeu a sua mão, absorveu um tiro de blaster usando a habilidade Tutaminis, que a gente conhece, né? A absorção de energia. Plagueis absorveu essa energia e redirecionou ela em formato de relâmpagos da força. Quando Plagueis fez isso e atingiu seu oponente, é dito que seu oponente desmontou como se os seus próprios ossos tivessem se tornado pó. Quando se trata do uso da força, a gente sabe que Plagueis é um especialista. Mas quando se trata de atividades mais físicas, mundanas, a ciência, o uso do sabre de luz, Plagueis nessas áreas também não era um amador. Assim que Plagueis se tornou oficialmente um mestre e o último Sith em existência, em um certo dia em sua vida ele se encontrou com uma pessoa chamada Venomous, um aprendiz secreto de seu antigo mestre, Darth Tenebras. Venomous, ele se chamava de Darth Venomous, algo que, como você deve ter imaginado, causou completo nojo no Darth Plagueis. E o resultado final disso foi uma gigantesca luta. O grande problema é que Venomous, ele foi treinado pelo seu mestre Tenebras, que também era mestre do Plagueis. Ele foi treinado especificamente para ser um inimigo do Plagueis. Ele foi especializado na forma de combate do Plagueis, simplesmente para conseguir derrotá-lo. Durante o duelo, eles se moviam tão rapidamente que eles pareciam uma fumaça, pareciam luzes ligando e desligando no ar. Ainda assim, Venomous foi facilmente derrotado. É dito que ele recebeu um corte do seu peito até o seu queixo. Venomous foi tão humilhado nesse duelo que no final Plagueis conseguiu convencê-lo a tomar veneno. No entanto, esse veneno não matou Venomous, simplesmente colocou ele em coma. E então no futuro, um certo dia, Plagueis convidou Darth Sidious para o seu planeta para ver os seus experimentos. Quando o Palpatine entrou na fortaleza de seu mestre, a primeira coisa que ele conseguiu sentir foi o lado sombrio que vivia no ar. Os experimentos científicos de Plagueis era algo tão maligno, tão demoníaco, era um pecado contra a força tão grande, que Palpatine conseguiu sentir como se aquele ambiente tivesse se tornado um nexo, uma vergência da força. Palpatine percebeu que a última vez que ele conseguiu sentir algo tão cruel no ar foi lá em Korriban, planeta natal do Sith. Nesse mesmo dia, como se essa terrível sensação maligna não fosse o suficiente, nesse mesmo dia, Plagueis também mostrou para Palpatine o seu verdadeiro conhecimento da força e os seus intermediários, os midi-chlorians. O livro diz pra gente o seguinte: ao manipular os midi-chlorians de Venomous, que deveriam estar inertes e indiferentes, afinal de contas ele estava morto, né? Plagueis o ressuscitou. A enormidade daquele evento deixou Sidious em silêncio e o sobrecarregou mentalmente, mas Plagueis continuou sem ajuda, repetidamente permitindo que Venomous morresse e voltasse à vida, até que os órgãos de Venomous cederam e Plagueis finalmente o concedeu a morte eterna. Plagueis, em um certo ponto de sua vida, ele conseguiu até mesmo artificialmente aumentar os seus números de midi-chlorians. Esse processo que ele descobriu estava bem no início, ele não chegou a avançar muito, né? Infelizmente, a morte dele chegou primeiro nas mãos de Palpatine, que inclusive, Plagueis no final das contas se tornou tão perigoso, né? A pessoa artificialmente aumentar os próprios midi-chlorians, ficou louco da sua cabeça? Então assim, Plagueis se tornou tão perigoso que Palpatine simplesmente no dia de sua morte, né? No dia de matar o seu mestre, ele simplesmente não enfrentou o seu mestre cara a cara. Não tinha como, né? O cara era um mistério. Ele sabia tanta coisa, era tanto conhecimento que não dá pra você arriscar. Então o que Palpatine decidiu fazer? Plagueis estava bêbado, né, comemorando a eleição de Palpatine. Isso é Legends, né, infelizmente. Mas eles estavam comemorando a eleição, Plagueis ficou bêbado, dormiu e Palpatine finalmente matou seu mestre em seu sono, né, para evitar esses poderes insanos. Mas deixa aí nos comentários, gente, o que vocês acharam desses poderes extraordinários do Plagueis? E se você gostou do vídeo, seja poderoso, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.